São 9h09, está chegando o entrevistado aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para tirar a dúvida dos nossos ouvintes, para falar um pouco sobre legislação eleitoral, o que pode, o que não pode, as mudanças que nós tivemos para essa eleição de 2020, um dos maiores especialistas do país na legislação eleitoral, que acompanha há muito tempo já esse processo, tem uma larga experiência, é o Dr. Alberto Rolo, advogado, que para nossa satisfação hoje está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo mais uma vez a esse estúdio aqui que o senhor costuma frequentar em datas como essa, né? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Eu sempre venho aqui, é um prazer, sou sempre bem tratado, estou à disposição. Bom dia, Thaís. Bom dia, olha, tem tanto assunto pra gente falar. Eu queria começar abordando algo que acho que a gente não teve muito espaço para falar ao longo da campanha eleitoral, até porque essa campanha aqui, não é, foi tão monopolizada por assuntos ligados aos dois candidatos à presidência, mas há mudanças na legislação que influenciam, por exemplo, o voto para os legislativos. Coeficiente eleitoral, cláusula de barreira, o que muda nessa eleição aqui para que quem está ouvindo a gente agora entenda qual é a sua decisão de voto, especialmente para os legislativos. Por exemplo, também em relação a puxadores de voto. Tem regras novas, né, doutor Rolo? Então vamos lá, tentar falar, Thaís. Não é uma conta fácil, essa contabilidade não é fácil, mas o programa da urna eletrônica já faz isso sozinho, né? Na primeira votação, então vamos lá. Primeiro o quociente eleitoral que você perguntou, Thaís. Todos os votos válidos para aquela eleição, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, divide pelo número de vagas, vai estar lá o resultado X, aquele é o quociente eleitoral. Aí a gente pega este número, cada partido, a votação de cada partido isoladamente e divide por esse quociente eleitoral, vai dar o número de cadeiras preenchidas. Nesta primeira conta, cada candidato tem que fazer no mínimo 10% do quociente eleitoral. E aí vem as sobras. Nas sobras, todos os partidos participam desde que tenham feito no mínimo 80% dos votos do quociente eleitoral ou o candidato no mínimo 20%. Então, não é uma conta fácil, mas isso é para dar mais representatividade. Aí você perguntou, Thaís, e o puxador de voto? Continua funcionando? A diferença, e aí é uma mudança importante que você está destacando, é que antes o puxador de voto poderia puxar voto para um outro candidato de um outro partido, porque a gente tinha a coligação. Agora não tem mais. Neste ano 2022 a gente não tem mais coligação, então o puxador de voto vai puxar voto para o seu partido. Vamos imaginar que um candidato tenha feito lá 1 milhão de votos. Se a gente fala do estado de São Paulo, isso é possível, vários vão fazer. 1 milhão de votos, ele pode puxar mais 1, mais 2 ou mais 3, além dele, aí é do partido dele. Não tem mais aquela história de votar no partido X ou no candidato X e eleger o candidato Y do partido Y. Doutor Rolo, deixa eu ver se eu entendi. Com essa cláusula que coloca no mínimo 10% de votos em relação ao coeficiente eleitoral para o candidato se eleger em São Paulo, por exemplo, na última eleição, o coeficiente era mais ou menos de 300 mil votos para deputado federal. Ou seja, mesmo que o partido tenha um puxador de votos daqueles, como Enéas lá atrás, que elegeu o candidato com 1.000 votos, dessa vez, se a gente tomar por base a votação anterior, 30 mil votos seria o mínimo para que o candidato fosse puxado pelo puxador de votos, é isso? Exatamente isso, Thaís. Nesse número, e é o número que eu uso porque é o número aproximado, 300 mil, 10%, 30 mil. Então, pelo menos 30 mil votos o candidato tem que fazer para se eleger, evita aquilo que aconteceu na época do Enéas. Você também é da época do Enéas, eu também sou, né? Então, evitar eleger alguém com 1.000 votos, porque não tem nenhuma representatividade. Agora, só para deixar claro aqui, o senhor fala da coligação, mas na cabeça do ouvinte, né, talvez isso não esteja tão claro. Nós temos o Instituto das Federações Partidárias. No caso da federação, aí vale, porque o partido ele se juntou a outro partido por um período já definido até a eleição municipal a próxima, esse casamento precisa continuar, não dá para desfazer esse casamento. Então, nesse caso das federações, isso vale. Sim, no caso das federações sim, Pedro, e é mais do que você falou, é pela legislatura inteira, então é 4 anos, não é só até a eleição municipal não, é pelos próximos 4 anos. Aí para a federação, essa é uma diferença da federação e da coligação, ela vai durar 4 anos a federação, e aí vale, porque aí na verdade você está somando todos os votos e todos os candidatos, e aí vale esse raciocínio que você pode acabar elegendo outra pessoa. Preciso pedir um minutinho pro senhor, porque tem repórter pedindo passagem aqui com informação importante. A gente vai fazer um giro agora para contar o que os candidatos ao governo do estado de São Paulo estão fazendo. A repórter Elaine Freire está acompanhando o líder das pesquisas, o Fernando Haddad. Como é que tá a agenda do Haddad hoje, hein, Elaine? Bom dia.
Doutor Alberto Rolo conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, tirando dúvidas, né? Teve gente perguntando e aí, posso votar de chinelo, de camisa regata, com a camisa do Corinthians, com a camisa de um candidato, de um partido político? O que diz a legislação eleitoral, hein, doutor? Especificamente, Pedro, importante a pergunta. Hoje, manifestação individual e silenciosa, é o que diz a lei. Dentro dessa manifestação individual e silenciosa, vale a camiseta, vale o bottom, vale o adesivo. Não pode fazer aglomeração, não pode ter pedido de voto para outro, mas o eleitor tem direito à manifestação individual e silenciosa dele. Então pode votar com a camiseta sim, com adesivo, com o bottom na camiseta, não tem problema nenhum. Pode votar de chinelo, desde que esteja decentemente, né? Pode votar numa boa. Cada um tem a sua roupa, cada um tem a sua forma de se vestir. Rolo, especialista em legislação eleitoral, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, para ajudar o ouvinte a tirar aquelas dúvidas que sempre surgem durante o processo de votação. Algumas pessoas já votaram, muitas pessoas já votaram e contaram para a gente como é que foi aqui o voto pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Basicamente, é um relato único de tranquilidade, em alguns casos de alguma fila, em alguns casos de uma demora ali no momento do registro, ou do título de eleitor com o mesário, ou do voto dentro da cabine eleitoral. O que está acontecendo, hein, doutor Rolo? É importante ter esse retorno, né, Thaís, para ver como as coisas são simples, são tranquilas. Pode ser que demore um pouquinho para reconhecer a biometria, às vezes tem que colocar o dedo 2 vezes ou 3 vezes para reconhecer, então acaba demorando um pouquinho. E esse ano tem uma novidade. Talvez a Justiça Eleitoral tenha comunicado pouco, então é importante a gente falar aqui na Rádio Bandeirantes. Vai ter que esperar pelo menos um segundo para apertar a tecla confirma. Antes o eleitor podia confirmar imediatamente, e aí a tecla está desabilitada. Agora tem que esperar um segundo para poder conferir a foto, porque antes tinha muito eleitor que dizia: eu votei e não sei porque não apareceu a foto do meu candidato para confirmar, porque ele não esperava. Agora tem que esperar baixar a foto, aí um segundo ele confirma. Então essa é uma diferença, porque esses últimos dias aí surgiram várias fake news sobre isso, dizendo que a urna estava viciada para favorecer o candidato X ou Y. Então é importante destacar isso. Muito bem, os ouvintes da Rádio Bandeirantes estão se manifestando aqui, né, sobre a votação de hoje. Oi, Pedro, bom dia. Meu nome é César Esteves, moro no Tremembé e voto em Pinheiros. Acordei cedinho, fui votar para não perder a corrida de Fórmula 1. Um abraço para todos. Bom dia, Bandeirantes. Já votei. Achei muito legal que quem tem carta de motorista e não fez a biometria, já faz na hora. Coisa de 1 minuto. Muito legal. Osório de São Vicente. Essa é uma notícia que a gente trouxe há alguns dias aqui. Eu concordo com o Dr. Rolo. Também foi pouco divulgada essa informação pela Justiça Eleitoral, viu? O que vai acontecer hoje para quem tem registro no Denatran? Foi feita uma parceria da Justiça Eleitoral com o Denatran. Então, a Justiça Eleitoral teve acesso ao banco de dados do Denatran. Quem tirou carta de habilitação, renovou nos últimos meses, já está no sistema novo e teve que colocar as digitais lá. Então esse sistema ele foi fornecido para a Justiça Eleitoral. O que o eleitor vai ter que fazer? Apenas validar para que a Justiça Eleitoral tenha também o registro biométrico na hora da votação. Olha só que avanço, hein? Nós podemos ter um salto aí, se isso funcionar direitinho, no número de cadastro biométrico. Eu vi um dado, 75%, né, já de cadastro biométrico feito. Isso, claro, que pode acelerar ainda mais. É muito importante dar essa orientação. Se você teve acesso aí ao sistema do Denatran por algum motivo e teve que coletar as digitais, elas muito provavelmente estarão disponíveis para hoje você fazer a validação e aí não vai ter que perder tempo, né, doutor Rolo, indo no cartório eleitoral para fazer a biometria. É isso mesmo, Pedro. Foi um convênio que a Justiça Eleitoral fez, aproveitando o cadastro biométrico, né, que a biometria tanto faz para o Denatran, para o TSE, é uma só, aproveitando, importando, entre aspas, esse cadastro. Então, pode ser que eleitor não tenha feito a biometria na Justiça Eleitoral, mas já está com a biometria no Denatran e vai poder usar. É o que você falou, é um avanço e vamos ver se daqui 2 anos, na próxima eleição municipal, a gente chega em 100%. Acho que era o plano, não é? A pandemia atrapalhou o planejamento do TRE. O TRE fez, inclusive, algumas ações em empresas. Teve um posto do TRE que funcionou aqui na Band em 2019 para quem queria fazer o cadastramento da digital. Super rápido, seguro. Eu vou usar pela primeira vez, então, agora nessa votação, a minha biometria. Pedro, sabe quem está dando as caras aqui no Morumbi? Nem lembrava dele mais. O Sol. Oi. Ele existe. E também tem um ouvinte aqui de Peruíbe, dizendo, é o Laerte, dizendo que em Peruíbe também o Sol
sol começando a dar as caras por lá. Votação tranquila na cidade litoral sul do estado de São Paulo. Para abordar o assunto celular na urna com o Dr. Alberto Rolo, tem um ouvinte aqui que está se manifestando sobre o assunto. Bom dia, Band. A Cristiana aqui de São Paulo. Eu votei ali no Colégio Liceu, na Vila Mariana. Sossegado, rapidinho. E esse negócio de celular aí, ó. Se o celular tiver dentro do bolso, não tem problema. Se tiver na mão, você coloca na mesinha do lado do seu lado, não entrega na mão de ninguém e tá sossegado. Tá bom? Um abraço, bom domingo. Essa foi uma polêmica aí, né, do momento pré-eleitoral, com manifestação da justiça, mas tá na lei, né, doutor Roberto? É isso mesmo, Pedro. Tem que lembrar que isso já está na lei faz tempo, não é agora, só que agora a Justiça Eleitoral resolveu levar ferro e fogo. E por quê? São 3 motivos. Primeiro, não fazer fake news dizendo que votou no candidato A e o voto contou para o B, que aconteceu na eleição passada. Então, proteger a eleição da fake news. Segundo, proteger a eleição da venda do voto, eu fazer o vídeo do meu voto ir lá fora e vender. E terceiro, proteger o eleitor das possíveis ou eventuais ameaças, né? Olha, se você não votar em quem eu estou mandando, você vai sofrer consequência ou a sua família. Então, por esses 3 motivos, o TSE resolveu impor. Não pode, acabou. E aqui em São Paulo, eu sei que a Bandeirantes vai para o Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo a orientação é ter uma mesa, uma carteira do lado, deixa o celular ali, ninguém vai tocar no seu celular. Deixa ali do lado, na sua vista, na vista de todo mundo, deixa lá e vota e acabou, pega o celular e vai embora para casa. Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral no estúdio da Rádio Bandeirantes, queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte sobre o conceito de voto válido, que é por essa conta que haverá definição sobre segundo turno ou não, porque as pesquisas aqui dão ali quase que um empate técnico entre primeiro e segundo turno. A possibilidade de que não haja segundo turno é real, mas também a possibilidade de que exista a votação para presidente no segundo turno é muito grande. Olha, quando a gente olha os números, tem instituto dando 51% dos votos válidos para o ex-presidente Lula, é o caso do IPESP, o Datafolha cravou 50%, ou seja, ali exatamente na margem do que diz a lei. O que é voto válido? O que diz a lei a respeito do segundo turno, doutor Rolo? Vamos lá, Thaís, é importante essa pergunta. A Constituição diz que a matemática da eleição é resolvida pelos votos válidos. Pode ser para a eleição majoritária, presidente, governador, e também para deputados. Então, o que é o voto válido? É aquele que eu dou para o candidato X ou Y, digito o número dele e confirmo, ou para a legenda, né? Na eleição proporcional, deputado federal, deputado estadual ou distrital, o eleitor também pode votar na legenda, que são os 2 primeiros dígitos, e confirma. Esse voto também é válido. É com base nesses votos válidos que a eleição vai ser definida. Ou seja, eu não gosto de usar essa expressão, Thaís, mas na verdade voto branco e voto nulo é um direito. Vou repetir, é um direito do eleitor, voto branco e voto nulo. Só que esses votos vão pro lixo. Eles não contam para ninguém. A gente pode dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que o Brasil tem 100 votos no total, 10 votos em branco, 10 votos nulos, sobram 80. A eleição vai ser decidida com esses 80 votos. Esses 20 aí a gente despreza e joga no lixo. Então, nesse caso que o senhor dá, 80, 41 votos é primeiro turno, 40 votos, segundo. Exatamente, é isso mesmo, nessa matemática tem que ter acontece. 50% Agora, mais um. Vamos piorar essa conta, Thaís? Nos mesmos 100 votos, vamos imaginar 30 votos em branco, 30 votos nulos, dá 60, sobraram 40 votos válidos. A eleição vai ser decidida com esses 40. Então 21 é metade mais um, a gente vai ter um presidente e governador eleito com 21 e todos os outros votos, né, os 30 brancos e os 30 nulos, você jogou no lixo. Quer dizer, então é direito do eleitor, eu repito, né? O eleitor pode votar em branco, pode votar nulo, mas vai jogar fora o voto dele. Alberto Rolo, advogado especialista nas questões da legislação eleitoral, está no nosso estúdio hoje para responder essas dúvidas, conversar conosco sobre a legislação. Quais as considerações aí que podem ser feitas sobre biometria justificativa no exterior e essa história do celular aí que mais uma vez foi levantada pelo ouvinte, doutor? Bacana, né, Pedro, esses retornos. Então vamos lembrar, o celular, a orientação dos mesários é perguntar para o eleitor, você está com o celular? O eleitor, imagino que vai dizer a maioria que sim. Então aí ele vai ser orientado. Então deixa ali naquela mesa, deixa ali naquela carteira. Essa é a orientação, que a lei diz que não pode ir na urna, na cabine de votação com o celular. Agora, se alguém deixou passar porque estava escondido no bolso, sei lá o quê, não é a orientação correta, mas passou, né? Então precisa tomar cuidado. Então a regra é deixar na mesa, deixar na carteira, essa é a regra. Em relação ao
ouvinte que está lá em Buenos Aires, a regra também tem 60 dias de prazo para justificar. Se ele voltar para o Brasil antes desses 60 dias, ele justifica numa boa. Se ele vai ficar mais tempo fora do Brasil, depois dos 60 dias, aí ele tem, porque está fora do Brasil, até 30 dias para justificar depois que voltar. Se ele ficar 6 meses fora, quando ele voltar depois de 6 meses, ele tem mais 30 dias para justificar, lógico, com a comprovação de que ele estava fora do Brasil. Fora do Brasil não vai funcionar o e-título. Como é que comprova que você não estava aqui? Ou com carimbo do passaporte, ou com cópia da passagem, cópia do bilhete, né, pela internet, de alguma maneira, porque essa justificativa, Thaís, é feita para o juiz eleitoral. Então aí o juiz eleitoral tem que ter um documento, né? Você fala, eu estava em Buenos Aires. Tem uma comprovação fácil, um carimbo do passaporte, cópia da passagem e faz a justificativa. Doutor Alberto Rolo, estava vendo agora na tela do Band News TV aquela imagem de sempre das eleições, não é? Aquela montanha de santinhos nas portas das escolas que abrigam votação. Era imagem de São Paulo, mas isso acontece no Brasil inteiro, não é? Por que é tão difícil punir quem usa essa prática que é proibida? É triste, é crime, Thaís. Não é que é só proibido, é crime, né? Então a orientação da Justiça Eleitoral hoje qualquer um, né, tem um celular, tira foto, faz um vídeo, encaminha pelo Pardal, que é a denúncia de propaganda irregular, encaminha pelo Pardal e aí isso vai cair na mão do Ministério Público, o Ministério Público vai tomar providência. Se o Pardal não estiver funcionando, já ouvi alguém falar, o Pardal está muito congestionado hoje. Também entra no site da Justiça Eleitoral e lá tem uma janelinha para fazer denúncia online, mas tem que ter prova. Então tira a foto próxima do número do candidato, do nome do candidato e faz essa denúncia porque é crime. 11 999 048756. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Eu tô indo voltar com meu pai, Augusto de Santos. Eita, áudio legal da gente ouvir criança no ar aqui, né? Como é bom. É isso aí, tem que levar o filho mesmo pra votar, os filhos. Criançada já vai aprendendo de alguma forma como que funciona a democracia, né? Tudo tranquilo, viu, Thaís? Até o momento não tem registro aqui pelos ouvintes, com os nossos repórteres. A votação está transcorrendo normalmente pelo Brasil. São 156 milhões de eleitores que estão aptos para votar. Tudo funcionando conforme o previsto. O Brasil tem dado um show nessa questão do voto eletrônico. É referência para outros países, né, doutor Alberto? Sei que o senhor acompanha esse assunto, visita com frequência o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. É um modelo de votação que é replicado por outras nações também, né? Com certeza, Pedro, é um modelo para o mundo inteiro. Eu não tenho nenhum complexo, nós somos melhores que os Estados Unidos, somos melhores que esses países ditos de primeiro mundo, e a gente tem que dar exemplo, e o sistema funciona e a gente tem que confiar, porque dá certo. O senhor estava falando em justificativa, né? A gente cai naquela história do voto ser obrigatório e algumas críticas que são feitas a isso. Há espaço na visão do senhor aí para essa discussão? Nós temos alguma corrente majoritária que possa mudar esse quadro, tornar o voto facultativo? Para as dimensões do Brasil, para o tamanho da economia brasileira, pelas características da população, esses fatores de alguma forma devem influenciar nesse debate? O que o senhor pensa a respeito do voto ser um dever do cidadão e também um direito? Com certeza, Pedro. Eu acho que tem espaço para essa discussão. Hoje a gente está elegendo nova Câmara dos Deputados e 1/3 dos senadores, e são eles que decidem isso. Tem espaço, mas é uma discussão muito ampla, uma discussão sociológica, uma discussão social, porque eu tenho medo, Pedro, aí você pergunta a minha opinião, eu tenho medo da nossa eleição acabar virando elitista. Muita gente se decepciona e vai pensar, eu não sou obrigado a votar, eu não vou. Aí é o que a gente falou, Thaís, eu vou ter um número de votos reduzido, se o voto for optativo, facultativo, e aí a gente acaba tendo uma democracia feita por menos pessoas, e aí eu não sei se isso é bom para o Brasil, mas tem espaço para discussão, sim. Os nossos deputados, os nossos senadores podem discutir isso e ouvirem os anseios da sociedade. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, doutor Alberto Rolo. Nós vimos aqui, especialmente na campanha para deputado federal e estadual, o surgimento, como em outros anos, isso não é nenhuma característica de agora, isso aí desde que o mundo é mundo na eleição acontece, aqueles tais candidatos caricatos, né? E alguns ali com nomes que, olha, são até ofensivos. Tem candidato que se registrou com nome de palavrão. Pode isso?
Olha, Thaís, eu acompanhei um julgamento o mês passado aqui no TRE, não vou falar o nome do candidato porque não dá para falar hoje, mas o TRE decidiu que foi uma votação apertada, que era o nome que ele era conhecido lá na cidade dele, é o nome dele, se ele gosta de ser chamado dessa maneira, não era bem um palavrão, mas era alguma coisa suja, vamos dizer assim, e o TRE deixou passar. Essa é uma discussão também importante de você respeitar a individualidade daquela pessoa, se aquela pessoa gosta de ser conhecida assim, paciência para ela, né? Doutor Alberto, para a gente finalizar, agradecer a presença do senhor nesse horário aqui já. Claro que vamos contar com seus conhecimentos ao longo do dia aí, aqui na Rádio Bandeirantes. Qual o horário que nós vamos ter a totalização dos votos, a expectativa da Justiça Eleitoral aí? Para que momento para o anúncio, se vamos saber se vamos ter segundo turno, se vai ser resolvida no primeiro turno a eleição presidencial? Qual que é a estimativa que a Justiça Eleitoral trabalha para que horas que o ouvinte da Rádio Bandeirantes tem que ficar mais atento? Então vamos lá, Pedro. Primeiro é importante que a apuração é feita em cada urna eletrônica, né? Apuração é feita, você faz a totalização e depois divulga, isso é importante. A expectativa termina às 5 horas da tarde, os cartórios eleitorais começam a leitura, né, das mídias e mandar para o TSE. Eu diria, e essa é a expectativa, que às 8 horas a gente tem aí praticamente 80% dos votos já apurados. Então das 5 até as 8 da noite a gente vai ter mais ou menos 80%, é o que o TSE espera, e com 80% eu acho que a gente já sabe mais ou menos qual é a tendência matemática, né? Então aí a gente já deve ter uma orientação lá pelas 8 horas, mais ou menos o que vai acontecer, se vai ter segundo turno e onde vai ter, e aí a gente pode ter essa expectativa às 8 horas. Agradeço mais uma vez o convite, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Thaís, é sempre uma honra estar aqui na Rádio Bandeirantes e a hora que precisar, se precisar, eu volto, estou à disposição. Muito obrigada, então, doutor Alberto Rolo, que está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Vamos acioná-lo depois também na apuração dos votos, doutor Alberto.